São 9h01. Muito bom dia, você sintonizado na Rádio Assembleia do Maranhão, 96.9 FM, a Rádio Assembleia em conexão com a Rádio Senado. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia, canal 9.2, e a você internauta ligadinho por meio das redes sociais, conectado com a gente principalmente através do YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão ao vivo do Diário da Manhã. Eu sou Ronald II, falo com você direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, dia 30, isso? 30 de janeiro de 2026. Olha aí o primeiro mês do ano dando tchau, né? Querendo ir embora. Que venha fevereiro. Maravilhoso, viu? Sextou, estou me lembrando aqui, sextou, hashtag, só que não, tem muita informação, tem muito trabalho aqui no Parlamento Maranhense. E, aliás, eu já começo até trazendo um spoiler de todo o nosso planejamento, da nossa programação para a próxima semana. Quando eu falo sextou, hashtag, só que não, tem muito trabalho, e é verdade mesmo. Semana que vem, segunda-feira, já marcada pelo retorno oficial das atividades institucionais do Parlamento Maranhense, sessões plenárias com as suas retomadas, sessões solenes, as reuniões das comissões, enfim, teremos toda aquela cerimônia que você que acompanha a rotina do Parlamento Maranhense já conhece, né? A programação conta aí com a previsão de uma cerimônia militar a partir das 3 da tarde. Repito, estou me referindo à próxima segunda-feira. E aí, depois da cerimônia militar, teremos o acesso das autoridades ao Parlamento Maranhense, ao Palácio Manuel Beckmann, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, onde está previsto para acontecer uma coletiva de imprensa. Teremos também o ato, né, a sessão de retomada oficial dos trabalhos com a mensagem governamental. As atividades serão conduzidas pela presidente da Casa, pela deputada Iracema Vale. Esse é um encontro também que deve contar com a participação do governador do estado, Carlos Brandão, claro, de todos os parlamentares desta casa. Enfim, será um momento muito importante para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e a cobertura completa você vai acompanhar aqui mesmo pela Rádio Assembleia 96.9 FM, com transmissão ao vivo, pela TV Assembleia, canal 9.2, transmissão em tempo real pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e a cobertura também do site, não é? Segunda-feira, a partir das 3 da tarde, a gente abre os trabalhos na transmissão ao vivo aqui da rádio, da TV Assembleia, juntamente com as redes sociais e o site. Então você está convidado a acompanhar esse momento importante na Casa do Povo do Maranhão. São 9h04, daqui a pouquinho temos algumas reportagens produzidas pelas equipes da TV Assembleia, com a participação também dos nossos repórteres da rádio. Vamos falar, inclusive, sobre os 5 anos da vacina contra a Covid-19, hein? 5 anos. E aí ainda é preciso que a gente fale sobre a importância da vacinação. Por incrível que pareça, a gente precisa falar. E vamos trazer isso em reportagem daqui a pouquinho. Tem novidade na programação da Rádio Assembleia. Olha aí que novidade. Não vou trazer spoiler não, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho do que foi a estreia do novo programa de esporte aqui da 96.9 FM, tá bom? Dentro de alguns instantes. Sem previsão do tempo, vou bater um papo daqui a pouquinho com uma especialista em educação parental e neurociência da infância. O assunto: juventude, redes sociais e cyberbullying. Já já a especialista vai estar comigo aqui, já está inclusive concedendo entrevista aos nossos colegas da rádio e da TV Assembleia. Tem previsão do tempo, vamos falar sobre as expectativas para mais um fim de semana de pré-carnaval, promovido pelo governo do estado do Maranhão, na região metropolitana de São Luís. E olha, tá com tudo, viu? Cada final de semana está superando, né? Um melhor do que o outro. E vamos falar do esquema de segurança pública voltado para esse período de pré-carnaval e, claro, também já para o planejamento do período oficial de carnaval no Maranhão, tá bom? Tudo isso e muito mais. E, claro, a sua participação por meio do 3269-3009, o nosso WhatsApp, é a partir de agora no Diário da Manhã. Olha, vamos começar o programa de hoje falando sobre saúde, em 5 anos da vacina contra a Covid-19. Um momento marcante para a história
do mundo inteiro, né? Foi um desafio e tanto enfrentar aquele problema, mas ainda hoje, já com 5 anos, a gente ainda precisa continuar falando sobre a importância da vacinação. É por isso que a equipe da TV Assembleia preparou uma reportagem para você. Há 6 anos, o Brasil vivenciava a pandemia de Covid-19 e, há 5, a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus no país. Essa data é um marco, pois representa o início do fim da calamidade pública, reduzindo o número de contágios e mortes. Apesar do vírus ter sido controlado, a doença continua sendo algo a se preocupar. Dados da plataforma Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz mostram que em 2025, mais de 10 mil pessoas no país evoluíram para quadros graves de Covid-19. Cerca de 1.700 morreram. Por isso, segue ainda importante a prevenção por meio da vacina. As vacinas iniciais, AstraZeneca, Pfizer e Moderna, elas tiveram alguns problemas iniciais, mas se você analisar custo-benefício no sentido da importância da vacinação, no sentido de conter, né, a rápida epidemia que se mostrou pandemia no mundo inteiro, né, então a vacina ela teve um valor importante na época. E hoje nós queremos enfatizar a importância da vacina, principalmente para aquelas pessoas que nunca vacinaram. Então, quem nunca vacinou, faça pelo menos uma dose, né? Do novo imunizante que nós temos. As doses do imunizante são distribuídas aos estados pelo Ministério da Saúde. Outro dado preocupa: a baixa adesão. De mais de 21 milhões de vacinas enviadas, apenas 8 milhões foram aplicadas, revelando prejuízo sanitário e financeiro. De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, a realidade do estado é outra. O número de doses enviadas não atende à demanda. Muitas das vezes, por conta da necessidade que o município necessita, a gente não tem o suficiente para poder estar enviando para os municípios. Porém, nenhum município fica desabastecido com a vacina da Covid-19, mas não recebe o quantitativo. Se pediram 100, muitas das vezes recebe 70, 65, e de acordo com o quantitativo que a gente recebe é que a gente faz esse cálculo para que todos eles ficam com vacina e a gente não tenha aí nenhum usuário indo na sala de vacina e não recebendo a vacina contra a Covid. A vacina entrou no calendário oficial para o público prioritário, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidade. Para o público em geral, está disponível apenas para quem vai tomar a primeira dose. Além do imunizante, o médico infectologista explica sobre outras medidas que devem ser adotadas. A Covid veio nos ensinar muita coisa. A questão da higiene pessoal, né, que aliás às vezes a gente perde isso, né? O cuidado da lavagem das mãos, muito importante, né? A higiene do meio ambiente também, manter higienizado o meio ambiente. Então você lembra que chegava com a sacola, com os pacotes de supermercado, fazia a higienização dos alimentos. Então isso tem que continuar a acontecer. Tá certo? Deixar o sapatinho do lado de fora, na entrada da casa. O tapete também usando substâncias também desinfetantes. Então, esses cuidados a gente vem aprender com a questão da Covid. E não se deve perder esse cuidado. É muito bem lembrado, né? São cuidados que eles não estão ligados exclusivamente à questão da Covid-19, não, né? Você evita muita coisa mantendo essas medidas. Bora falar de novidade. Tem novidade na programação da Rádio Assembleia 96.9 FM. Estreou um novo programa e estreou com tudo, viu? Esporte. Tudo o que acontece no esporte no Maranhão, no Brasil e no mundo passa por aqui. O esporte ganhou um lugar nas ondas da Rádio Assembleia. Toda quinta-feira, os ouvintes e quem acompanha a programação da rádio pelas plataformas digitais tem um novo programa, o podcast Esporte em Debate. É só ficar ligado, começa às 11 horas da manhã e vai até o meio-dia. A apresentação, transmitida pela frequência 96.9 FM e pelo YouTube da Rádio Assembleia, fica por conta dos jornalistas Gregório Dantas e Rafael Albuquerque. Nosso sonho de trazer o esporte aqui para a Rádio Assembleia, agora realizado, né? Começou hoje, quinta-feira, 29 de janeiro, e tomara que dure por muitos e muitos anos, né?
Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, de 11 ao meio-dia, destacando o esporte amador aqui no estado do Maranhão, destacando a prata da casa. Nós somos celeiro, o Maranhão é celeiro de esportistas nas mais diferentes modalidades. Tem gente de beach soccer, kitesurf, vôlei, natação, basquete. Vamos falar de tudo e, claro, do futebol maranhense. A palavra aqui é orgulho. A gente tem um esporte tão consolidado que merece ser cada vez mais incentivado e também valorizado. Temos estrelas como a Raíssa Leal, Bruno Lobo, os irmãos Domingues, a força do beach soccer maranhense, do Sampaio Basquete, por exemplo, na LBF. Então temos um esporte que deve ser reconhecido e temos que dar valor a isso. Aqui a proposta é justamente essa, debater, reconhecer e fortalecer principalmente o esporte no Maranhão. O repórter Álvaro Luiz também participa do programa com comentários de quem entende muito de esporte. Aqui para mim, na leitura que eu tenho aqui no estado, são os esportes que... O podcast Esporte em Debate é apresentado em 3 blocos. O primeiro trouxe o esporte amador. O segundo bloco foi para falar sobre o futebol maranhense, valorizando os times locais. E o último bloco repercutiu o desempenho e os resultados dos times nacionais e internacionais. E em ano de Copa do Mundo, o ouvinte e o internauta vão ficar por dentro de tudo que acontecerá no maior espetáculo de futebol. Anota aí na agenda, toda quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, tem podcast Esporte em Debate. Um golaço feito na programação da Rádio Assembleia. Bacana, viu? Bacana. Mais um super programa aqui para a programação da Rádio 96.9 FM. Aliás, a estreia desse programa ela já está disponível para você no YouTube, Rádio Assembleia do Maranhão. Lá na barra de buscas, você coloca Rádio Assembleia do Maranhão, vai encontrar o Gregório Dantas, o Rafael Albuquerque e também o grande Álvaro Luiz. Trio peso pesado aí, o pessoal entende bem de esporte. Bora abrir o nosso quadro de entrevistas, viu? Que hoje vai falar sobre juventude, redes sociais e cyberbullying. Entrevista. Nove horas e 14 minutos. Nossa convidada de hoje já está por aqui. Dou as boas-vindas à doutora Ene Tomé, que é mestre em Ciências Sociais, especialista em Educação Parental e também em Neurociência da Infância. Né? A doutora Ene já esteve com a gente em outras oportunidades aqui na TV Assembleia, já participou do Café com Notícias, né? E tem muito conhecimento nessa área. Inclusive é autora de um best-seller, né? Seu primeiro livro, A Criança que Me Guia, Vivências e Fundamentos de uma Parentalidade Positiva na categoria Educação. Né? Muito obrigado, doutora, por estar aqui com a gente. Muito bom dia, senhora. Seja muito bem-vinda à Rádio e à TV Assembleia. A senhora está ao vivo a partir de agora para o Maranhão e para o mundo. Bom dia, obrigada. Tema muito importante. Que privilégio a gente falar para tanta gente de um tema que está atravessando todos os dias aí as notícias, né? E os lares. É verdade. Doutora, vamos entrar aqui primeiro nessa questão do bullying, né? Ainda é muito recente, né? Que tem se trabalhado essa terminologia. Já a gente vai falar também do cyberbullying e tudo. Mas essa é uma discussão que ela precisa ainda ser mais intensificada, ao seu ver? Ainda é uma discussão recente? Eu falo isso para a sociedade. Não? Claro que os especialistas já vivenciam, né, essa questão diariamente, estudam muito sobre isso. Mas para a população em geral, ainda é algo que precisa ser bastante discutido? Precisa sim. Eu vejo que hoje a gente sempre leva para o lado, no meu tempo a gente chamava fulano de gordinho, fulano de esquentadinho, e não tinha essa confusão, não tinha bullying. A gente toma por uma versão que a gente é a última geração analógica e a gente está criando uma geração totalmente digital. Então a gente tem um fenômeno muito recente e relações muito recentes em ambientes híbridos. O que é um ambiente híbrido? Hoje a socialização de crianças, adolescentes e até a nossa, ela não está só no cotidiano real, né? No ao vivo aqui, na relação no olho no olho. Ela está também muito mais entrecortada, influenciada e até determinada pelo ambiente digital.
Então, o bullying, caracterizado como no contexto institucional, como lei, ele vem desde 2015. Sim. Mas ele tinha uma proposta educativa, convidando escolas, famílias, para olhar para essas relações entre as crianças e entre os adolescentes em especial. Ano passado, em 2024, a gente já tem um movimento de uma lei mais enrijecida, porque ela já prevê punições. Uma lei nacional. Exatamente, de 2024. Sim. Então, a gente já tem uma lei que caracteriza o bullying como um crime, já prevê punição. Então, a gente já vê que no intervalo de 9 anos, a gente já tem um movimento institucional, porque a gente também tem que dar conta do que fazer, de ter regras. E é possível, o cyberbullying é o bullying que acontece na internet. E é possível dizer que há uma diferença de impacto, de mais grave ou não? É verdadeiro dizer que há uma diferença de impacto do bullying que acontece na internet? É um fator mais complicador ainda? Eu acredito que sim, porque você não tem como dimensionar a escala, né? Então E a gente já pode até falar do movimento do Estatuto da Criança Digital, também de setembro de 2024, que foi esse movimento até direcionado para a polêmica do Felca, né? Sim, com as denúncias e tudo. Então, você tem esses jovens usando essas redes, a maioria desacompanhado, a maioria dos pais acredita que eles estão seguros, porque é só um joguinho, não vai fazer mal. Mas hoje a gente entende que esses jogos, eles são plataformas gamificadas, em que não existe, de fato, proteção para o que está acontecendo, para o controle. Na verdade, são plataformas que elas têm muito mais possibilidades para os predadores do que para a proteção desses meninos. Então, você está acontecendo aí dessensibilização à violência, objetificação do corpo, adultização precoce. Então, esses temas, eles vão estar relacionados, vão ter muito impacto na autoestima, no modo como esses jovens se engajam, no modo como esses jovens vão se relacionando, se posicionando. Essa semana mesmo, eu descobri que tem um termo que a juventude está usando, que chama explana, que são perfis anônimos utilizados para que esses jovens cometam o bullying na escala digital. Então, aí você se pergunta, aonde está a família, onde está a escola? Então, essa legislação, ela vem nesse sentido também de amparar e chamar para a responsabilidade o controle parental obrigatório e a participação no Estado como regulador, tanto dessas plataformas. Sim. Cada vez mais é preciso pensar na responsabilização dessas plataformas, o que eu acho que o ECA digital já foi um avanço significativo para a gente, né, nesse aspecto, mas está faltando... Dentro da sua leitura ainda precisa também evoluir? A gente precisa mostrar para as famílias que é preciso esse acesso digital muito mais acompanhado, né? Hoje, pelo fato desses adolescentes e desses jovens, eles estarem vivendo mesmo o seu processo de socialização num ambiente que ainda está passando por um processo de regulamentação, ainda está passando por um processo de entendimento até da nossa geração, que é de pais. A gente mesmo, muitas das vezes, fica preso nesse espaço digital e ignora a nossa própria vivência. Nossa, mas e se eu não der a tela, ele vai ficar excluído? Não, eu tenho muita dificuldade, porque parece que vai quebrar a casa, fica frustrado. A gente está faltando repertório, a nossa geração de pais precisa de repertório para lidar. Tirando a tela, o que eu faço? E como mediar o tempo? Como controlar? Como lidar com o acesso? E aí eu posso deixar até para os telespectadores, por favor, três dicas, digamos assim. Dica é uma coisa muito superficial, gente, mas o tempo exige, né, que a gente também fale de uma forma mais fácil. Então, você já conversou com seu filho sobre respeito, que ele não pode compartilhar informações suas, nem da família, de forma alguma, nem com os amiguinhos? Consentimento. O que é o consentimento? Seu filho entende que alguém pode tocar o corpo dele, ou ele pode tocar o corpo de alguém? E comunicação, você é a fonte primária de informação, seu filho tem vergonha de perguntar as coisas para você, e se ele tem vergonha de perguntar as coisas para você, o que você pode fazer para romper essa barreira entre vocês? Né? Lembrando que você é o adulto da relação, você é o responsável, você é o que será penalizado criminalmente. Né? E tem que se manter sempre nessa postura de líder, né? Senão se você perder esse posicionamento dentro de casa, aí a coisa... Exato. E lembrando ainda que a construção de autoridade, ela precisa ser autoridade digna de ser imitada. Porque quanto mais medo você impõe, mais caminho você abre para a mentira, para a criação desses meninos de perfil falso,
né? Muitos jovens hoje têm o que eles chamam de Dix, que é um Instagram para a família e um Instagram escondido. Pois é, e aí o que acontece? Quem está em casa, né, o pai e a mãe, não está vendo o que está acontecendo. É interessante que a senhora está trazendo essa informação, e eu estava em uma conversa em família, a gente falando, uma prima pegou e mencionou, olha, eu não gosto que meus filhos brinquem com os filhos do meu vizinho lá, porque eles falam muito palavrão, e eu percebo que o meu vizinho nunca está em casa, né? Nem ele, nem a esposa. Os meninos ficam muito soltos, então não tem um acompanhamento ali presencial. E aí a senhora está falando, eu estou me lembrando desse bate-papo, foi ontem, porque se você não consegue manter ali um acompanhamento presencial, imagine digital ali, né? Que a situação fica ainda mais complicada, mais desenfreada nesse ponto, não é, doutor? Exato, e aí a gente pensa, então, que a parentalidade virou lei, né? Ano passado, federal e estadual. Por que falar de parentalidade, institucionalizar? Porque a parentalidade hoje precisa ser um compromisso social. Não pode ser mais uma sobrecarga feminina e da família. Então, o mundo digital que está aí sendo um mundo... Na verdade, as nossas relações estão híbridas. E é preciso que a gente dê conta de como navegar com segurança, permitir segurança para essas famílias e para que esses jovens estejam também protegidos. Então, quando você diz assim, essa família, a mãe passa o dia fora, o pai passa o dia fora, eles, em tese, eles são responsáveis, mas quem está olhando para promover uma creche, um apoio, uma praça pública, um horário pós-escola, um esporte... Né? Então, a gente sabe que a realidade do trabalho exaustivo, um transporte público, né, de qualidade, que às vezes a pessoa passa 2 horas para chegar no trabalho, então ela tem que sair 2 horas de casa. A escala 5.2, que está sendo discutida nacionalmente, né? Então, a gente pensa a parentalidade nessas questões estruturais, sociais, porque não dá para a gente estar cobrando só dessa família esse controle de forma individual exclusivo, que às vezes ela é até a rede de apoio daquela mãe que chega cansada, depois de 2 horas no serviço no transporte público, depois de trabalhar 8 horas, e não tem ninguém para olhar aquela criança. Sim. Né? Então, a gente está, talvez, transferindo a responsabilidade do menor para o maior. Então, a gente vê um movimento interessante com a legislação e é interessante que a gente fale cada vez mais sobre esse tema de forma coletiva, para que haja pactos coletivos, maior regulamentação dessas redes, maior punição para essas plataformas. Né? Não adianta só marcar lá um check, por exemplo, no Roblox, que a gente vê todo dia como driblar o Roblox. Que as crianças... criando lá alternativas, né? Exatamente. Doutora, vamos falar aqui sobre a chamada aprovação social, né? Os jovens, eles são de fato mais vulneráveis, mais sensíveis a essa questão da aprovação social e caso positivo, a neurociência explica isso? Exato, né? A adolescência é chamada o segundo nascimento. É quando a gente carrega aquela bagagem lá da infância e vai se abrir para o mundo. É uma fase que o cérebro está em intenso desenvolvimento e crescimento, né? As pessoas até brincam e falam assim, aborrecência. Mas é uma fase de muita intensidade, de muita transformação. O cérebro cresce até em volume, né? Então, é uma fase que a gente busca, todos nós já passamos, a gente busca pertencimento, a gente busca esse lugar no mundo, a gente busca o olhar do outro. A rede social, ela não é gratuita, ela cresce, se estabelece e promove uma competição daquilo que você não é, do que você deseja, porque a gente é o produto, né? Nós adultos, a gente é vulnerável, imagina os jovens, que ainda não têm o seu córtex frontal, que é essa área do nosso cérebro, que é responsável pela maturidade lógica, pela causa-consequência, pelo raciocínio crítico. Quantos de nós aqui tem a vergonha do que fez na adolescência? Né? Então, isso fala um pouco sobre isso. O pessoal da nossa geração até brinca, ainda bem que no nosso tempo não tinha tanta câmera. Exatamente. Né? Não vão encontrar muita coisa pela internet. E aí, se você quer pertencer, você quer ser igual ao grupo, você quer estar lá no grupo. Então, é importante esse controle parental no sentido não do controle, sabe, assim,
autoritário, fazendo porque eu estou mandando, mas que a família acompanhe, que a família dialogue, que a família esteja ali, presente, ouvindo, curiosa, interessada. Você está jogando isso? Eu vou ficar aqui olhando, ouvindo. Posso jogar com você? Deixa eu participar. Vou dar um exemplo. Essa semana minha filha recebeu uma lista de umas amigas na escola, ela tem 11 anos, de quais animes ela deveria assistir. E aí eu fui pesquisar esses animes e fui assistir com ela. Curiosamente, 11 anos. Um dos animes, a faixa etária era 16. E falava um pouco sobre sair para beber, sobre relacionamento tóxico, ou seja, um tema bastante pesado, inclusive para a formação da idade. E aí eu comecei a abrir a conversa com ela. Filha, o que você está achando? Ouvindo um pouco. Ela, mamãe, eu não estou entendendo nada. Né? Então é interessante, porque esses conteúdos também que são acessados antes da faixa etária indicativa, que a gente tem o Ministério da Saúde, a Unicef, tem toda uma classificação etária do que esses conteúdos podem ser acessados ou não, vão impactar no aprendizado, no comportamento, na atenção, e pode até ocasionar trauma, se forem conteúdos erotizados, pornográficos, de extrema violência. A gente conversando aqui e falando diversas terminologias, eu estava imaginando aqui, imagine só uma pessoa que fosse congelada aí no início dos anos 2000, a gente descongelasse agora, não ia entender absolutamente nada do que está acontecendo no mundo. E aí eu já vou falar de uma outra terminologia que teoricamente é nova, né? Essa questão do cancelamento nas redes sociais. Essa situação, né? Esse tipo de violência, ele também pode ser considerado um cyberbullying, doutora? Sim. Se ele for, e principalmente o cyberbullying, ele é direcionado para esse crime de difamação digital, né? E aí a gente precisa pensar esses jovens que saem do espaço físico de exclusão pela aparência, pelo não engajamento em certos tipos de comportamento, né? E colocam isso numa escala que você não tem como controlar, né? Então, e o cancelamento pode ter entendido também como um silenciamento, né? Uma tentativa de silenciamento. Aquele que não concorda não pode pertencer. Aquele que não aceita as regras do que o nosso grupo está querendo vai ser excluído, apagado, literalmente cancelado. É uma forma de violência. A senhora acha que todo esse lado negativo que a gente está citando hoje, né, da internet, em especial das redes sociais, também tem contribuído para o aumento ou não da incidência de problemas relacionados à saúde mental? Totalmente, né? Como eu falei no começo, a gente é a primeira geração, quer dizer, a última geração analógica, educando a primeira geração totalmente digital. É um movimento muito grande, é um impacto muito grande, como você falou aí, dos anos 2000 para 2026, Sim. Menos de 30 anos e uma transformação maior do que em 100 anos. E isso a gente vê todos os dias. Questão de relacionamentos tóxicos, feminicídios, dessensibilização à violência. Tudo isso a gente vê impactando cotidianamente nas relações, seja horizontais dentro de casa, seja estruturais, fora do ambiente doméstico, onde você já tem aí os grupos de jovens nas escolas, chefe e funcionários. Então você vai escalonando essas relações e percebendo como elas estão híbridas, transformadas e com muito peso. Interessante. Aí eu estou também acompanhando toda essa fala importante da senhora, muito enriquecedora, e vejo uma demonstração de preocupação com a legislação, com o estatuto, né, recém-lançado, com a evolução desse estatuto, e me vem em mente também um outro ponto que eu acho que é fundamental para a sociedade, a gente começar a observar, por exemplo, os nossos deputados federais, né, de que maneira eles estão abordando essa questão, esse tema. A gente precisa de um Congresso Nacional, por exemplo, né? Estou dando exemplo do Congresso, mas também temos aqui, estamos dentro de uma casa legislativa, a gente precisa desse debate dentro dos espaços de poder, não é isso, doutora? Totalmente. Se a gente for pensar parentalidade, desigualdade de gênero, desigualdade de classe, desigualdade de raça e Estado, a gente não tem como dissociar, né? A gente pensa a estrutura social como a gente vive, ela é regida pela lógica do trabalho doméstico, invisível, não remunerado, que é a base da sobrecarga feminina. E aí isso tudo você vê hoje mulheres que têm dupla, tripla jornada,
que não tem que dar conta da educação, do cuidado da vida, da existência. Lavar roupa, passar, manter a casa. Isso é o cuidado da vida, é o cuidado da existência, que é escondido, é dentro de casa, não está no espaço público. Então, nós, mulheres, eu estou começando esse recorte pelas mulheres para entender que a gente está longe do debate público, a gente está sempre na desigualdade salarial. Por mais que a gente esteja no movimento de ser, hoje, talvez mais escolarizadas, sermos 80% dos lares monoparentais são liderados hoje por mulheres, né? 75% são pardas e negras, a gente tem aí os registros de 2022. E esse movimento da parentalidade, ele é muito fortemente liderado por mulheres, para que a gente entenda que o impacto de cuidar, de gestar, de amamentar, de parir, e do cuidado da própria existência, ele precisa ser levado para o coletivo, para o debate público, para que políticas públicas sejam pensadas na mitigação dessas desigualdades e não na reprodução permanente dessas desigualdades. Então, a gente está vendo esses jovens empurrados para o ambiente digital, porque não tem segurança para eles fazerem um esporte na rua, porque talvez não tenha um espaço de lazer coletivo, porque não está se fomentando centros culturais. Entende? Então é uma lógica que precisa se retroalimentar, precisa ser falada, debatida, que essas mulheres sejam mais ouvidas, que os homens também possam ser levados a entender que eles podem cuidar, participar. Os países que a gente pesquisa com os melhores IDH do mundo, a gente vai falar aqui de uma realidade totalmente diferente do Brasil, dos países nórdicos, por exemplo. Mas você tem aí Suécia, que todo mundo gosta de dar exemplo de educação e falar dos países nórdicos, que a gente tem que entender que são construções históricas diferentes, mas os países nórdicos, por exemplo, você tem 1 ano de licença parental para o pai e mais 1 ano para a mãe. Então, olha que coisa interessante, você vai nas praças públicas com natureza, você não vê eles na tela, você vê pais brincando com seus filhos, resgatando essa essência mesmo de pluralidade, de coletivo, de estar num local pensado para famílias, para crianças coexistirem, correrem, explorarem, existirem, cooperarem. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai dar conta de criar soluções para a nossa realidade, para a realidade do nosso Estado, a realidade do nosso Brasil. Né? O que faz sentido? Hoje está sendo discutida a licença paternidade. Sim. Seria para aumentar para 30 dias o projeto. Parece que passou só 4 dias, né? Acho que foi 4, não foi 15. Agora me fugiu na memória. Peço até desculpa. Mas é tão pouco ainda. Será que 15 dias é suficiente para esse pai dar suporte para essa mulher? Se a gente lembrar que o Brasil é campeão de cesárea, 15 dias ela nem tirou os pontos ainda. Ela ainda está de resguardo. Quem dá suporte para essa mulher e com essa criança? E aí é uma política pública voltada para a família e, claro, também para a mulher, não é, doutora? E, gente, eu estou conversando aqui com a doutora Ene Tomé, que é mestra em Ciências Sociais, especialista em Educação Parental, Neurociência da Infância, Juventude, Redes Sociais. Cyberbullying é a pauta de hoje aqui, desta sexta-feira, no Diário da Manhã. Doutora, eu vejo um olhar também muito preocupante seu para a questão dos pais, da condução, de como esse acompanhamento segue acontecendo. Que tipo de sinais, por exemplo, a senhora pode apontar para o pai, para a mãe que está nos ouvindo e dizer, olha, tem alguma coisa errada acontecendo com meu filho dentro de casa? É possível dar algum direcionamento nesse sentido, doutor? Eu acho que o principal mudei o comportamento. Eu era muito falante, de repente eu estou muito quieta. De repente eu estou só trancada dentro do quarto. De repente eu comecei a ser mais agressivo. Ou, aos poucos, eu estou o tempo todo com o meu celular, o tempo todo eu estou com uma fala desesperançosa, ou com uma fala mais agressiva, combativa. Algum tipo de mudança ali, drástica ou não, assim, mas que... Provavelmente é a mudança de comportamento. Sim. Você que está com seu filho, você entende mais ou menos a construção da personalidade dele. E o isolamento pode passar despercebido. Nossa, ele é tão quietinho, fica só no quarto, fica ali no computador dele estudando.
Mas lembrando que a internet, gente, as regras, elas são muito recentes. As plataformas são conglomerados bilionários, multinacionais, que estão sempre burlando ainda essas restrições, né? Então, a gente não tem um ambiente digital muito seguro. Quando o ambiente digital é um reflexo de tudo isso que a gente está trabalhando aqui, pensando no coletivo. Então, o ambiente digital, até então, era um ambiente sem regra. As regras começaram a surgir por conta de tudo que a gente está trazendo aqui, desses novos desafios, dessas novas configurações de sociabilidade. E é a mesma coisa que você pensar, nossa, meu filho está trancado no quarto, o dia todo no computador, cadê os amigos? Ah, ele está conversando com os amigos. Que amigos são esses? Você já viu? Você já conversou? Já vieram na sua casa? O que seu filho anda fazendo? Hoje a gente sabe que os meninos, em especial, estão sendo cooptados nesses grupos de ódio muito grande. Ódio a mulheres, né? Eles se colocando como celibatários porque não são escolhidos, não têm certas características e acabam sendo engolidos nessa lógica. Existe um mundo paralelo acontecendo, às vezes a gente não tem conhecimento, né, doutor? Mas e, de repente o nosso filho, o seu filho, pode estar participando desse mundo, né? Exatamente. Essa preocupação. Tem essa plataforma Discord que a doutora Vanessa, juíza, né, lá do Rio de Janeiro, que a gente, ela tem assim um certo conhecimento no Brasil, reconhecimento no Brasil por conta das suas pautas. Ontem eu estava lendo uma entrevista dela na BBC e ela pontuando que todos os dias, na madrugada, em especial no Rio de Janeiro, onde ela atua, a polícia segue tentando fazer contato com as famílias, meninas, participando de desafios online, de se cortar, outros desafios muito maiores, muito mais pesados. A gente está vendo o caso do cachorrinho aí que foi torturado brutalmente, está essa comoção, e a juíza brinca. Há menos de um mês eu denunciei um crime contra uma pessoa, foi colocado fogo em uma pessoa e não teve a mesma comoção. Por que esses jovens estão se dessensibilizando? Então, nessas plataformas, os pais acham que eles estão dormindo, estão acordando 2, 3 horas da manhã para entrar nessas plataformas, para participar de desafios. Eu acompanhei recentemente o caso de uma família que o irmão de 15 abusou sexualmente do irmão de 8. Nossa, delicada, a família destruída, né? Então, quando você vai imaginar que o próprio irmão vai cometer um abuso contra o outro? Então, você entende? Por que dessensibiliza? Nossa, mas isso jamais passou na nossa família, isso e aquilo. É o que passa na cabeça dos pais. Onde eu errei, não foi fulano, a culpa é isso, é culpa de quem? Né? Então, as plataformas, por mais que as leis estejam começando a existir, ainda não dá para dizer que elas são seguras, porque elas monetizam com o acesso, com o consumo, né? E não tem como controlar ainda quem sobe esses conteúdos, quem gerencia esses conteúdos. E uma coisa é a gente contar com a legislação, outra coisa é com a execução, né? Que demanda um tempo, porque envolve a educação também. Não é tão simples, não, né? A gente observa as casas legislativas trabalhando, produzindo conteúdo, mas há uma dificuldade, inclusive, de colocar em prática esse tipo de discussão, né, doutora? Eu quero lhe agradecer, doutora Anne, queria ter mais tempo aqui, a senhora vai retornar com toda certeza. Gente, bati um papo aqui com a doutora Anne Tomé, que é educadora, autora, inclusive, de um best-seller. O livro, eu queria que a senhora falasse como é que faz para o público também encontrar. Acabou não falando do livro aqui, mas a senhora tem um livro que está disponível na Amazon, isso? Exatamente. O meu livro, ele é um trabalho que ele busca discutir as bases dessa mudança de perspectiva sobre a parentalidade, para convidar as famílias para refletir nos padrões que a gente vem repetindo sobre autoridade, autoritarismo, como é que a gente vai olhar para a gente e para as nossas relações dentro de casa. E aí eu trago um pouco da minha experiência, como é que eu comecei a olhar para isso, que foi através de um diagnóstico do meu filho. Então, o livro ele tem uma parte de fundamentos teóricos e ele tem um pouquinho sobre a minha história. Ele está disponível na Amazon. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece a atenção da senhora com o público e sinta-se à vontade para retornar aqui, para a gente poder continuar batendo esse papo, que de fato é fundamental. Obrigada por levantar essa pauta, que é relevante, super atual e necessária. Obrigada. Com toda certeza. Olha, são 9 horas e 40 minutos. A gente vai trazer agora a previsão do tempo com a Paula Torres, como é que fica o clima nas regiões do estado do Maranhão. Paula, é com você, bom dia.
Oi, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Diário da Manhã. Sexta-feira chegou e já começa com um aviso amigo. Se for sair, melhor não esquecer o guarda-chuva, porque o tempo hoje está naquele estilo bem maranhense. Sol aparece, mas a chuva pode dar o ar da graça rapidinho. Vamos ver como fica o tempo pelo estado. Aqui em São Luís, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma passageira ao longo do dia. Nada de chuva o tempo todo, viu? São aquelas pancadas rápidas. À noite, o céu fica mais nublado, mas o tempo se mantém firme. Temperaturas entre 25 e 29 graus. Calor típico da capital. Indo para o interior, em Pirapemas, o cenário é bem parecido com o da capital. Sol, aumento de nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. À noite, o tempo se estabiliza. Os termômetros variam de 23 a 33 graus. Tarde mais quente por lá. Já em João Lisboa, o dia também intercala sol, nuvens e chuva passageira. Nada que dure muito, mas vale ficar atento. À noite, o tempo firma. Temperaturas entre 23 e 31 graus. Aquela combinação clássica da nossa sexta, calor, chuva rápida no fim da tarde e aqueles cheirinhos de terra molhada que muita gente até gosta. E fica comigo, porque mais tarde eu volto na F1 com a atualização desse tempo que muda rapidinho por aqui. Valeu, Paula. Obrigado pela participação. Olha, sexta-feira chegou aí, o pessoal já está de olho, sabe em quê? Na programação do pré-carnaval, promovido pelo governo do estado do Maranhão. O governador Carlos Brandão tem conseguido atrair muita gente para o nosso Maranhão, especialmente para a Grande São Luís. O exemplo está no circuito da litorânea, né? O Vem Pro Mar. E olha, para que tudo dê certo, há uma operação voltada para a segurança pública de todos. Vamos trazer os detalhes. As ações de segurança para o período do pré-carnaval e do carnaval 2026 foram intensificadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Um grande efetivo de militares vem atuando nos circuitos da região metropolitana durante os fins de semana, com apoio de viaturas entre carros e motocicletas. O resultado é que estamos tendo um pré-carnaval tranquilo. Nesta reunião foi apresentado o planejamento para os dias de carnaval e o governador ressaltou os principais pontos da segurança. Nosso carnaval já tem um destaque em relação à segurança, mas a gente está cada ano aprimorando cada vez mais. O reforço desde a entrada da vistoria das pessoas nas ruas transversais, com drones, vídeo monitoramento, que isso são elementos de inteligência fundamentais para que as polícias possam fazer o seu bom trabalho. A gente tem vários pontos, são 5 pontos de postos de trabalho, do posto de bombeiro, da polícia militar, polícia civil, todo mundo junto, para que a gente possa executar esse trabalho com perfeição. Nos circuitos da festa durante o pré-carnaval não foram registradas, até o momento, ocorrências graves. Isso mostra que o planejamento vem dando certo e o resultado comprova o bom trabalho de integração das forças de segurança. Durante o carnaval, além dos grandes circuitos, as festas de bairro também contarão com a presença das forças de segurança, como observou o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão. Já estamos na execução do pré-carnaval, de acordo com o nosso planejamento, para todo o estado do Maranhão, e agora já apresentamos o planejamento do carnaval. Aqui na Grande Ilha, os grandes eventos é na litorânea, Beira-Mar, Madre Deus, mas não esquecemos dos carnavais de bairro, de rua. Vale ressaltar também que todo o nosso efetivo de viatura de bairros estão sendo mantido através do 90 do CIOPS. Com atrações nacionais de peso, o circuito Vem Pro Mar na Avenida Litorânea tem recebido um grande público e, por isso, tem atenção especial no quesito segurança. Para que os foliões brinquem com tranquilidade o carnaval, é preciso planejamento, como observou o secretário de Estado da Cultura. Em mais um ano estamos aqui em uma reunião de planejamento sob a liderança do nosso governador Carlos Brandão, com todas as forças de segurança do nosso estado, para a gente tratar sobre o Carnaval 2026.
Então já são 4 anos realizando carnaval na gestão do nosso governador Brandão. E uma pauta muito importante é esse planejamento, é toda a questão de segurança, porque não adianta a gente fazer um grande evento como o Carnaval, como São João, sem um planejamento estratégico adequado para a gente ter esse resultado sensacional, assim como nos anos anteriores, da questão da segurança no nosso estado. Entre as ações previstas no planejamento para o Carnaval estão o reforço de policiamento nas ruas, utilização de drones, ampliação do vídeo monitoramento e a adoção de sistemas de reconhecimento facial. Também serão feitas revistas pessoais, patrulhamento aéreo e operações especiais voltadas à proteção de mulheres e ao atendimento de turistas. Bacana, viu? E a gente tá de olho nessa programação legal, em todo esse esquema de segurança montado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Final de semana chegou, tem gente aí já esperando, né? Pra brincar. Beleza, brinquem com segurança. São 9h46. Vou encerrando aqui a transmissão simultânea com a TV Assembleia, agradecendo o carinho da audiência de todos, os nossos telespectadores do canal digital 9.2. Lembrando que a entrevista está disponível através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão, bate-papo de agora há pouco com a doutora Eniton Merkel, especialista em educação parental e neurociência da infância. Foi um bate-papo interessante para quem perdeu, pode acompanhar novamente pelo YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Mais uma vez, muito obrigado, você telespectador. A gente vai seguir pela Rádio Assembleia, desejando a você, telespectador do canal 9.2, uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana.